Fala, nação rubro-negra! É isso mesmo que você acabou de ler na capa desse vídeo. Boto, o Palmeiras é menor. O diretor de futebol do Flamengo soltou o verbo em Portugal e as declarações dele estão incendiando as redes sociais e os bastidores do futebol brasileiro. Se você veio pelos shorts querendo saber sobre a fala do Boto, se prepare, porque o buraco é muito mais embaixo do que eu te contei lá. O que estamos presenciando é uma postura de pura arrogância ou de uma confiança monumental que pode mudar a forma como o mercado enxerga o nosso clube. A pergunta que não quer calar é: como a nova estratégia europeia de José Boto e sua declaração polêmica sobre a falta de grandeza do Palmeiras podem isolar o Flamengo do mercado nacional e acelerar uma reformulação forçada no elenco? Eu vou te dar essa resposta nesse vídeo, mas para você não ser pego de surpresa e entender o peso disso, você precisa conhecer o contexto absurdo que eu vou te revelar agora. E olha, ele ainda abriu o jogo sobre o futuro dele na Gávea e revelou por que o mercado sul-americano não serve mais para o nível do Flamengo atual. Então já esmaga o like, se inscreve no canal para não ser o último a saber e ativa o sininho porque o que eu vou te contar sobre os bastidores dessa entrevista vai te deixar de queixo caído. Mas antes de eu te entregar a resposta definitiva sobre o visco dessa postura do José Boto, a gente precisa olhar para o que ele falou sobre o abismo que separa o Flamengo do resto do Brasil. O passado nos condena a lembrar de épocas em que o Flamengo tentava copiar modelos de outros clubes, achando que o sucesso estava no quintal do vizinho. A gente já viu injustiças monumentais, onde garotos da base foram queimados vivos pela pressão por não terem o suporte que um gigante exige. O Boto tocou na ferida, ele comparou o nosso processo com o do Palmeiras e foi categórico ao dizer que a grandeza deles nem se compara à nossa. Isso não é apenas provocação, é a constatação de que no Flamengo o erro não é perdoado e um deslize de um jovem como João Vitor pode custar uma carreira inteira por causa da fúria das redes sociais. A análise desse posicionamento do diretor é profunda e mexe com muito dinheiro. Ele deixou claro que o mercado sul-americano ficou pequeno para o Flamengo. Isso significa que o clube não quer mais apostar em promessas incertas da Argentina ou do Equador. O foco agora é trazer jogadores prontos, com bagagem de Europa, que aguentem o tranco de um Maracanã com 70 mil pessoas cobrando sangue. Taticamente, isso blinda o trabalho do Filipe Luís, porque ele passa a ter em mãos atletas que já possuem a cultura tática europeia, como o Alexandro e o Danilo. O impacto emocional na nação é de uma soberania que assusta os rivais, mas que também exige perfeição. Se você traz um jogador de 70 milhões da Europa e ele não rende, a cobrança vai ser 10 vezes maior. Para tudo e presta atenção nisso que ninguém está falando. O que eu descobri agora nos bastidores vai te deixar furioso com a possibilidade de perdermos nossas joias antes mesmo delas brilharem no profissional. O Boto sugeriu que para proteger meninos com potencial de Europa, o Flamengo pode preferir vendê-los cedo, mantendo uma porcentagem, em vez de deixá-los serem massacrados pela pressão aqui no Brasil. Se a diretoria permitir que isso se torne a regra, corremos o risco de ver os próximos craques mundiais saindo da nossa base sem sequer dar uma alegria real para a nação no estádio. Por outro lado, se essa estratégia de buscar apenas quem está pronto funcionar, o Flamengo se torna imbatível porque elimina o fator adaptação e passa a ter um elenco de robôs focados apenas na vitória. Toda essa europeização do Flamengo, com o Boto mirando o mercado internacional e ignorando o que ele chama de mercado pequeno da América do Sul, coloca o clube em uma rota sem volta. Ou a gente se torna uma potência global inalcançável, ou criamos um distanciamento perigoso da nossa própria essência. E é exatamente essa postura que nos leva à pergunta que está fritando a cabeça da torcida. Como a nova estratégia europeia do José Boto e sua declaração polêmica sobre a falta de grandeza do Palmeiras podem isolar o Flamengo do mercado nacional e acelerar uma reformulação forçada no elenco? Eu vou te dar essa resposta nesse vídeo, mas para você não ser pego de surpresa e entender o peso disso, você precisa conhecer o contexto absurdo que eu vou te revelar agora. E olha, ele ainda abriu o jogo sobre o futuro dele na Gávea e revelou por que o mercado sul-americano não serve mais para o nível do Flamengo atual. Então já esmaga o like, se inscreve no canal para não ser o último a saber e ative o sininho, porque o que eu vou te contar sobre os bastidores dessa entrevista vai te deixar de queixo caído.
Mas antes de eu te dar o veredito sobre essa postura do José Botto, que está incendiando a Gávea, a gente precisa falar sobre a ingratidão e a falta de raízes que às vezes assombram o nosso clube. O passado nos condena a lembrar de profissionais que usaram o Flamengo apenas como vitrine, como um degrau para alcançar objetivos pessoais na Europa, deixando a nação a ver navios. Quem não se lembra da saída do Jorge Jesus? Foi uma glória monumental interrompida por um desejo súbito de voltar para Portugal, uma injustiça com o torcedor que entregou o coração. E agora o Botto, que mal chegou e já conquistou títulos gigantescos como o Brasileirão e a Libertadores, veio a público dizer que já tem data para ir embora. É um soco no estômago de quem achava que estávamos construindo uma era de dominância absoluta. O impacto financeiro de perder um diretor com esse currículo é assustador. O cara trouxe reforços de peso, como Danilo, Saul e Samuel Lino, jogadores que elevaram o patamar do time do Felipe Luiz. Ele sabe onde investir o dinheiro e como negociar no mercado europeu, mas o impacto emocional na nação é devastador. O torcedor não quer ouvir que o diretor pretende ficar só mais um ano. O Flamengo não é estágio. Ver a torcida revoltada nas redes sociais gritando que ele vai levar é a prova de que a paciência com quem não coloca o mais querido como prioridade máxima é zero. Como o time vai planejar 2026 e 2027, sabendo que o arquiteto do elenco já está com as malas prontas mentalmente? Para tudo e presta atenção nisso que ninguém está falando. O que eu descobri agora nos bastidores vai te deixar furioso com a fragilidade do nosso planejamento. A fala do Botto não foi um deslize, foi um recado direto para o mercado europeu usando o nosso sucesso como currículo. Se a diretoria permitir que um profissional de confiança do BAP trate o Flamengo como uma passagem temporária, será a maior vergonha desde que perdemos nossa identidade por falta de comando firme. Se isso continuar, o Flamengo corre o risco de virar uma colônia de férias para europeus que querem apenas inflar o próprio portfólio antes de voltar para casa. Por outro lado, se o BAP agir com rigor, podemos ter uma mudança drástica de comando antes do esperado. Essa declaração abriu uma ferida que não vai fechar fácil. O clima para 2026, que deveria ser de paz após os títulos, agora é de desconfiança total. E isso nos traz de volta para a pergunta que está tirando o sono de muita gente e que tem tudo a ver com esse desrespeito à nossa camisa. Como a nova estratégia europeia de José Botto e essa declaração polêmica podem isolar o Flamengo do mercado nacional e acelerar uma reformulação forçada no elenco? Fique aqui no vídeo porque o que eu vou te contar agora sobre a reação interna do presidente BAP a essa entrevista vai mostrar que a cabeça do Botto pode estar a prêmio muito antes do que ele imagina. As palavras do José Botto caíram como uma bomba atômica no ninho do urubu. Depois de uma temporada mágica, onde ele provou ser um gênio ao trazer nomes como Saul e Samuel Lino para as mãos do Felipe Luiz, o diretor simplesmente avisou ao mundo que o Flamengo é apenas uma escala. Dizer em rede nacional, lá em Portugal, que só fica mais um ano e que já busca um projeto que o agrade na Europa é de uma soberba que a nação não engole. O Flamengo não é trampolim de currículo de ninguém. Ele conquistou a América e o Brasil, mas parece que o coração e os olhos dele nunca saíram do velho continente. E agora, para fechar com chave de ouro e responder o que todo mundo quer saber, chegou a hora da verdade. Por que a declaração inesperada do Everton Ribeiro sobre o futuro do Felipe Luiz está sendo vista como um aviso real para a diretoria do Flamengo não vacilar na renovação? Nação, o meu veredito é visceral. O Everton Ribeiro conhece as entranhas desse clube e sabe que o Felipe Luiz é o verdadeiro pilar dessa europeização positiva. Quando o Mitre abre a boca, ele está alertando que se o Flamengo perder o Botto para a Europa e vacilar na renovação do Felipe Luiz, o clube perde a sua identidade vencedora e volta a estaca zero. A declaração é um ultimato. A diretoria não pode deixar o ego e a vontade de voltar para casa desses profissionais destruírem o que foi construído. O Felipe Luiz é o Flamengo e o Botto acabou de mostrar que ele é apenas um prestador de serviços. A renovação do nosso técnico precisa ser prioridade máxima para blindar o time contra essa debandada silenciosa para a Europa.
Neste vídeo, nós destrinchamos as falas polêmicas de José Botto sobre a grandeza do Palmeiras, a sua estratégia agressiva de ignorar o mercado sul-americano para focar só em quem está pronto na Europa e, claro, essa declaração infeliz de que ele já planeja o seu retorno para o velho continente em 2026. Vimos também como isso gera uma instabilidade desnecessária em um elenco que acabou de ganhar tudo. O resumo é claro, o Flamengo está no topo financeiro, mas precisa de gente que queira morrer pelo clube, não apenas usá-lo como vitrine. Se você é Flamengo de verdade, não pode perder as notícias de amanhã. Aqui a notícia é verídica e o sangue é rubro-negro. Se inscreva, ativa o sino para não ser o último a saber e venha fazer parte da nação que sabe tudo sobre o Flamengo. Já é inscrito? Agora sim, saudações rubro-negras!